Eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. Eu queria fazer uma pequena pergunta para você. Você se julga inteligente e esperto? Sim ou não? Eu posso dizer com certeza que você é, sim, inteligente e esperto o suficiente para reservar esse tempo e estar aqui. Isso conta a seu favor. Já é um pontinho para a sua inteligência e esperteza. Eu penso que não há outro lugar melhor para estar nesse momento do que buscando a Deus com os irmãos da igreja. Amém, meus irmãos? Então você é já um pouco, sim, esperto e inteligente. Algumas pessoas, diante dessa pergunta, mais presunçosos, devem pensar: com certeza eu sou mais esperto e inteligente do que muita gente. Lá em casa eu sou o mais esperto e mais inteligente. Outros, mais humildes, talvez pensem: com certeza eu não sou inteligente e nem esperto. Como é que a gente faz para medir esperteza e inteligência? Geralmente a gente mede essas coisas a partir dos sentimentos momentâneos. Isso não é bom, porque se você está com um sentimento ruim, triste, você vai se achar não esperto. Se você está alegre, vai achar esperto. Talvez isso não seja real. A melhor maneira de medir se você é inteligente e esperto é medir as suas decisões e as suas ações. Qual que é o resultado delas? São bons? São ruins? São certos? São errados? Eu cresci me sentindo mais esperto que a maioria. Culpa da minha mãe e do meu pai, que desde pequenininho ficava enchendo a minha bola, dizendo como que eu era inteligente, como que é esperto. Os pais fazem isso com as crianças, e as crianças acabam acreditando. Mas muito cedo eu comecei a perceber que não era bem assim. Por exemplo, eu era criança, eu e meu irmão íamos cortar o cabelo no barbeiro da cidade. Era cidade pequena, a gente precisava de companhia de um adulto para isso, então descemos. Mas havia uma fila. Enquanto a fila não andava, ali perto da barbearia havia bambu. Vocês conhecem bambu? Havia bambu. E um bambu quebrado, não tinha nada para fazer. Eu falei: será que eu consigo tirar esse pedaço desse bambu daqui? E não havia forma de eu conseguir ele de uma vez. Então eu primeiro trinquei ele e depois comecei a enfiar a mão e puxar as fibras uma por uma. Não foi uma boa ideia. Eu cortei o meu dedo tão fundo que até hoje eu tenho uma cicatriz aqui. Cuidado você quando for mexer com o bambu. Eu descobri que eu não sou tão esperto nesse dia. Uma outra lembrança que eu tenho foi brincando com essa roldana que o meu pai tinha. Vocês devem ter visto isso numa construção, certo? Serve para a gente puxar carga lá para um andar de cima. Meu pai tinha uma dessa. Eu subi no banheiro que tinha lá no pavilhão da igreja, amarrei essa parte de cima num arame e pensei: eu acho que eu sou forte o suficiente para me puxar lá para cima. Então eu me prendi na corda, puxei a outra ponta e vamp, com toda a força. O arame não sustentou essa roldana e ela caiu na minha cabeça. E graças a Deus eu não fiquei careca, senão você poderia mostrar para vocês a marca até hoje. Eu comecei a perceber que nem sempre as minhas decisões são boas. As minhas ações são boas. E eu pergunto: e suas decisões e ações costumam ser certas ou erradas, equivocadas? Ou como as minhas, parecem certas no começo, mas depois se mostram equivocadas? Que às vezes a gente acha que está certo e precisa de um tempo para descobrir que não está. Será que você é esperto, inteligente? Se complicou, piora ainda mais. Nós vivemos na Babilônia. Nós estamos envolvidos no mundo que quase sempre toma o certo por errado e toma o errado por certo, e demora muito tempo para descobrir o equívoco, anos, décadas para descobrir que aquilo não era certo, às vezes até tarde demais, como foi na Segunda Guerra Mundial.
Para piorar, quando a Babilônia descobre que tem erros a respeito das suas ações, suas ideias, ela não tem coragem e humildade para admitir, então ela maqueia, ela esconde as marcas, as provas de que não é uma boa ação, de que não é uma boa ideia, e por conta disso nós ficamos enganados por muito tempo. Ser inteligente nessa época e ser esperto acaba demandando de nós a coragem para ser diferente, para viver numa direção contrária à do mundo e sentir-se inadequado por conta disso. Hoje o tema da mensagem é esse: coragem para ser diferente. Vamos orar? Senhor, nós vivemos num mundo que não ama o Senhor, não busca a Tua vontade, e nós, ó Deus, em um momento fomos alcançados por Tua graça, e o fato de estarmos aqui ouvindo esse culto, participando dele, é porque nós de alguma forma entendemos que o Senhor merece ser honrado e glorificado, que a Tua vontade deve ser perseguida acima de tudo. No entanto, Deus, daqui a pouquinho nós voltamos para as nossas vidas, nós voltamos para esse mundo torto e vamos ser influenciados por eles. Nós queremos, ó Deus, coragem para ter a ousadia de ser diferente, de pensar diferente e de prezar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo venha nos abençoar nessa noite, abrindo o nosso coração, compartilhando conosco ousadia e intrepidez, para que possamos sair daqui cheios de determinação para viver de uma maneira diferente daqueles que vivem lá fora. Todos aqueles que concordam com essa oração em nome de Jesus dizem amém. Amém, meu querido? Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje. A gente está estudando o livro de Daniel, e na semana passada a gente parou exatamente nesse versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Daniel decidiu não se contaminar com a comida que era servida na mesa do rei da Babilônia. Lembrando, Daniel foi sequestrado por ser um cara fora da média, por ser de uma família nobre de Jerusalém. Ele foi sequestrado, teve que caminhar cerca de 1000 quilômetros para morar numa cidade que ele nunca tinha visto, numa língua que ele não conhecia, e para comer a comida do rei, aprender a cultura da Babilônia e servir o rei na Babilônia. Ele não teve escolha, assim como nós também não escolhemos o tempo em que nós nascemos e vivemos. Nós vivemos nessa época, e essa época também tenta nos engolir, tenta influenciar a nossa mente. Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Lembrando que a comida, ela representava para ele não algo impuro em si, porque Jesus diz que todos os alimentos são puros. Não havia uma impureza na comida em si, mas a comida representava para ele satisfação de desejos que não deviam ser satisfeitos. Jesus fala que tudo que é ruim vem do coração. A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com a concupiscência, com a cobiça desse mundo, porque satisfazer certos desejos pode nos levar por um caminho errado, cada vez mais para longe de Deus. Se você deve se lembrar de Provérbios 9, versículo 13, eu não vou colocar aqui, eu tenho colocado menos texto aqui para forçar vocês a trazerem a Bíblia, abrirem e olharem, ok? Vamos lá? Provérbios 9, versículo 13, na NVI está escrito: a insensatez é pura sedução e ignorância. Clama, venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Essa é a voz da insensatez que grita nos dias de hoje. Quando o rei colocava aquela mesa de delícias, era uma voz de sedução que chamava Daniel a se entregar à satisfação dos seus desejos de comer e de se satisfazer naquilo. Algo aparentemente bom pode ser ruim se te faz mal depois. Você consegue entender isso? Muitas coisas são agradáveis, são interessantes, chamam a nossa atenção, o nosso coração se interessa por tê-las, por experimentá-las, mas ao experimentá-las, nós podemos correr o risco de nos deixarmos escravizar por elas.
ficar presos em desejos que não vão nos ajudar a crescer. Algo aparentemente bom, mas que iria lhe fazer mal. Isso não é tão simples de diferenciar. Por exemplo, se alguém serve na mesa para você pão e esterco, tranquilo para você, você não vai errar, vai? Alguém aqui? Não, você consegue diferenciar, certo, pessoal? Não importa se é esterco de vaca, de porco, de galinha, você vai conseguir. Não, esse pão aqui acho que dá para comer, o esterco eu dispenso, muito obrigado. No mundo que nós vivemos, no de Daniel, também não era tão simples diferenciar como pão de esterco. Ele tinha que diferenciar um apetite saudável e um apetite que o levaria ao exagero, à licenciosidade, ao desregramento. A decisão de Daniel não tem a ver com a comida em si, mas com a sua própria cobiça que ele não queria satisfazer para não cair no descontrole e ser dominado pelos prazeres da comida. Há muitas coisas agradáveis que fazem mais mal do que bem. Eu diria que há mais coisas agradáveis hoje do que na época de Daniel. O cardápio é maior, as opções são mais variadas hoje, com coisas que chamam a atenção, mas que no fim terminam mal. E se vocês não acreditam que há coisas agradáveis que fazem mais mal do que bem, eu quero te pedir que pergunte a Eva. Eva olhou para o fruto, e o que ela viu naquele fruto? Ele era agradável aos olhos, parecia gostoso para o paladar, e além disso ia dar para ela poder, para ela se tornar como Deus, olha, agradável, e ela comeu, e o que aconteceu? As mulheres até hoje reclamam da Eva, os homens também reclamam da Eva, né? As coisas podiam estar melhor, se ela não tivesse cedido à tentação de comer algo agradável, mas que no final iria terminar em morte. Por isso, 1 João, capítulo 2, versículo 15, está escrito: não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece. E não amar é não se satisfazer nelas, não se regalar nessas coisas. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Não dá para amar 3 coisas, 2 coisas, a gente precisa amar uma coisa acima de todas. O que o mundo oferece é apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Texto que foi escrito lá no 1º século e continua muito atual. Esse mundo passa, e com tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Você vive nessa época, e para você se safar, a primeira coisa que você precisa fazer é tomar uma decisão. Daniel, porém, vocês decidiu. Tudo começa com uma decisão. Vocês lembram do Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração de Hitler em Auschwitz? 2 frases que eu compartilhei com vocês na semana passada, vamos ler todo mundo junto? Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. A segunda: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. As decisões. Daniel sempre podia tomar uma decisão, e ele, porém, decidiu não se satisfazer com as regalias da Babilônia. No entanto, toda vez que a gente toma decisão, isso vai nos levar a ações, a um estilo de vida óbvio, né, que seja coerente com essa decisão. Vamos ver. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. E o que ele fez? Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos. Nós vivemos nesse mundo onde querem impor sobre nós os gostos, o que é bom, o que é agradável, e todo mundo tem que se satisfazer. Nós precisamos nos decidir. Nós vamos ser pró ou nós vamos ser contra a cultura da Babilônia que nos cerca? Escolher contra seria escolher ser hostil, seria escolher a revolução, a revolta. Mas Daniel não escolheu isso. Daniel não juntou um monte de caras e falou: vamos dar um jeito de emboscar o rei, tirar ele do trono e nós vamos ser o imperador aqui no lugar. Ele não escolheu a revolta como muita gente prega. Ele escolheu a gentileza. Ele pediu permissão ao chefe dos oficiais. Nesse mundo você vai estar em situações
que vão contra os seus princípios e valores, como é que você vai agir? A primeira dica que eu quero dar para você, a partir do exemplo de Daniel, a gentileza é sempre melhor do que a aspereza. A gente fazer como o nosso mestre fez, em quase todas as situações, costuma ser melhor do que simplesmente tentar resolver na força, no grito, né, no soco, queimando as coisas, destruindo. Cada vez mais a sociedade tem sido convidada a escolher um lado, né, e tentar resolver as coisas, muitas vezes pela força do braço, pela imposição, pela perseguição, pela violência. E isso não é caminho para os cristãos. Daniel pediu, até porque se ele fosse se revoltar contra aquela decisão do rei em relação à comida, ele acabaria morto. Isso não é interessante. Como é que ele vai completar a missão dele se ele é morto? Sempre é melhor resolver as coisas sem partir para a ignorância. Aliás, meu pai já dizia para mim quando eu era moleque: meu filho, toma cuidado porque o cemitério está cheio de valentões. E um valentão sempre encontra outro valentão mais valente ou mais esperto. Certo, pessoal? Vocês concordam com isso? Bom, nós já nos despedimos de pessoas que achavam que poderiam resolver as coisas na valentia e encontrar alguém mais valente, infelizmente. Daniel pediu. Essa foi a decisão dele desembocou nessa ação, uma ação sensata. Não havia outra maneira dele resolver essa questão, senão através de um respeitoso pedido. Daniel usou as famosas palavrinhas mágicas, quem sabe? Ninguém? O povo mais educado. Quais são as famosas palavrinhas mágicas, pessoal? Deixa eu ouvir? Por favor. Ele pediu, por favor, eu não quero comer, eu não quero me contaminar, isso não vai fazer bem para mim a longo prazo. Eu quero outra opção. Ele pediu. Será que funciona o pedido? Quando a gente continua no texto, no versículo 9, está escrito assim: Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Aqui eu quero começar a ajudar todos aqueles que sofrem por viver na Babilônia, que se preocupam por estar criando filhos na Babilônia, ou porque acabou de chegar o seu netinho e ele vai viver mais na Babilônia do que você viveu, ou pelo menos uma Babilônia mais radical, mais cruel. Como é que vai ser? Nunca perca isso de vista. Lá na Babilônia, Deus continua tendo o controle sobre a intenção das pessoas. O chefe dos oficiais, nós vimos na semana passada, Aspenaz era o nome dele. Ele não tinha por que ser agradável, compassivo e simpático com Daniel. Mas porque Deus tocou no coração dele, era assim que ele se portava. Ele mostrava compaixão e simpatia. Deus age. Deus é responsável pela boa vontade dos oficiais. E essa boa vontade é sobrenatural. Ela não é natural. Essa compaixão e essa simpatia em relação a Daniel vem do céu e ele nem sabe de onde que vem, mas Deus coloca. Quando você estiver enfrentando dificuldades no seu trabalho, na sua escola, quando parecer que todo mundo lhe é hostil, calma, até as pessoas com hostilidade permanecem debaixo do controle de Deus e Ele consegue mover o coração de um para lá e para cá, conforme lhe aprouver. Amém, meus irmãos? E Ele sempre levanta, quando é necessário, alguém para facilitar um pouco as coisas. Quando a gente olha para a história, eu provo para você que isso não era comum. Por exemplo, os egípcios não trataram os hebreus com compaixão e simpatia. Trataram? Não. Eles oprimiram, eles mataram as crianças, jogaram para os jacarés no rio Nilo. Eles submeteram eles a uma escravidão hostil e cruel por 400 anos, não tinham pena das crianças, dos velhos, não tinham pena de ninguém. Eles eram completamente hostis, queriam matar e destruir aquele povo através da opressão e da escravidão. Porém, depois que Deus interveio na história e mandou 10 pragas contra os egípcios, destruiu o Egito. Destruiu a economia do Egito, destruiu tudo que o Egito tinha de bom, porque eles não queriam deixar o povo sair. Mas no dia que eles deixaram sair, diz a Bíblia que Deus tocou no coração dos egípcios e eles foram simpáticos aos hebreus e deram para eles presentes, pedras preciosas, ouro,
prata, roupas, utensílios. Antes do toque de Deus, eles eram hostis. Depois do toque de Deus, eles se mostraram simpáticos e abençoaram. Se a gente lembra de uma outra história que nós vamos estudar em Daniel também, Nabucodonosor fez uma estátua para todo mundo adorar. Os amigos de Daniel não se prostraram. Como é que o rei foi em relação a eles? Compassivo e simpático? Quem lembra da história? A história diz que ele bufava, ele rangia os dentes, o seu rosto ficou vermelho de tanta raiva. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e disse: eu quero ver que Deus vai livrar vocês da minha mão, completamente hostil. Mas também é o rei que, depois de ver Deus livrando os 3 da fornalha, escreve um decreto: daqui em diante todo mundo no meu império respeita o Deus desses 3, porque não há outro que consiga livrar como ele livrou. Um outro exemplo, mais para frente, Daniel se torna um sátrapa muito importante, e os outros governadores, os outros superintendentes do império sentem inveja dele e procuram uma maneira de incriminá-lo. Mas como eles não conseguem nada, eles inventam uma lei para fazê-lo ficar fora da lei. Proíbem durante 1 mês que qualquer pessoa adore qualquer Deus e faça pedido a qualquer pessoa, senão ao rei. Só o rei que devia ser buscado durante 1 mês. Daniel não seguiu essa direção e fez como sempre fez. 3 vezes por dia ele orava, voltado para Jerusalém. Assim ele foi denunciado, e os sátrapas conseguiram a concretização dos seus planos, jogaram ele numa cova de leões para ele ser estraçalhado. Isso parece compaixão e simpatia para vocês, não? Será? Vou botar eles lá para brincar com os gatinhos, né? Eles queriam destroçar Daniel. É um outro exemplo. Tem ainda um pior. Na época de Ester, subiu ao poder, segundo o homem mais importante no Império Medo-Persa, Amã. Amã começou a ter uma rusga, uma dificuldade com um judeu chamado Mordecai, ou Mardoqueu. E não satisfeito em enforcar Mardoqueu, ele queria matar todos os judeus. Cruel ou compassivo? Ele está mostrando simpatia? Não. O natural é isso. Se nós viermos mais na história, no século passado subiu ao poder Hitler na Alemanha. E cientistas e outras pessoas confirmavam pela ciência que os judeus eram os mais responsáveis pela transmissão de tifo. E eles tinham que morrer, eles eram os culpados pela pobreza na Alemanha, pela pobreza no mundo. Essa raça tinha que ser exterminada. E assim eles trabalharam. Será que isso é simpatia? Esse é o natural. As pessoas na Babilônia costumam odiar os servos de Deus que lá vivem, e costumam perseguir, mas mesmo assim, no meio da história, Deus reserva o poder e o direito de movimentar o coração de um e de outro, mesmo aqueles que não o conhecem, em prol dos seus servos. Amém, meus queridos? Bom, será que deu certo, então, o pedido de Daniel? Ele pediu, o cara mostrava compaixão e simpatia. Será que as palavrinhas mágicas funcionaram? Será que as palavrinhas mágicas resolvem qualquer problema? O que vocês acham? O que vocês acham? Resolve? Vamos tratar todo mundo com amor e carinho, e assim nós vamos receber amor e carinho. Se você quer sorriso, dê sorriso, que a vida vai sorrir para você. Será que funciona, gente? Sempre isso? É melhor agir assim, mas será que funciona sempre isso? Vamos olhar para a história. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Qual que é a resposta? Quem é bom entendedor, meia palavra basta. Qual que foi a resposta de Aspenaz para Daniel? Até faria, mas eu prefiro o meu pescoço no lugar. É isso que ele disse. Olha, por mim ficaria, mas cara, você não está entendendo a situação. Aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu tenho. Eu gosto da minha cabeça aonde ela está.
O que nós assistimos aqui, que é comum na Babilônia, é um estado totalitário. É um estado que tem controle total sobre a vida pública, o que acontece nos lugares públicos, mas também controle total sobre a vida privada das pessoas. Um estado totalitário costuma dizer que todo mundo tem que fazer assim, assado, tem que pensar assim ou assado. Era assim na época de Daniel. O rei simplesmente determinou o que aqueles homens iam comer, o que eles iam beber. Pronto, ponto final. Será que a nossa época se parece com isso? O que vocês acham? Cada vez mais nós encaminhamos para a Babilônia exercer esse tipo de poder e influência sobre os cidadãos do mundo, sobre os cidadãos dessa civilização pós-moderna. Veja alguns sinais de um estado totalitário. Primeiro, controle da vida pública e da vida privada, como eu disse para você, quer controlar o que come, quer controlar o que coloca no corpo, o que tira do corpo, né? Quer controlar tudo. Segundo, determinação unilateral do que é bom e aceitável. Alguém diz o que tem que ser feito, os outros seguem. E cada vez mais eu percebo isso com os meus olhos, com a minha percepção. Cada vez mais nós temos aberto mão da nossa capacidade crítica de pensar numa coisa livremente e decidir se ela é boa, e temos delegado esse poder para outras pessoas. Então, se a questão é psicológica, quem é que vai dizer o que é certo? Pessoal, quem? O psicólogo. Se a questão é alimentar, de nutrição, quem é que vai dizer o que é certo? O nutricionista. Se a questão é de política, o político. Se a questão é de saúde, é o médico. E nós começamos a delegar para os especialistas a decisão unilateral do que é bom para mim, do que é bom para os meus filhos, do que é bom para a educação deles, para o caráter deles. E a gente começa a ver isso nas propagandas eleitorais e políticas. Vocês precisam disso, vocês precisam daquilo, é isso que está faltando, um Estado totalitário, com determinação unilateral, sem pesquisa, sem plebiscito, sem nada. Alguém manda, os outros obedecem e aceitam o que é bom e o que é aceitável. Foi assim que o rei fez. A melhor comida é o que eu como, essa é a melhor comida para vocês. Ponto, acabou. Eu vejo isso na moda. Vocês definem que moda que vocês vão usar? Ou tem que escolher entre as modas que estão na moda? E às vezes a gente cai nessa como um patinho, nós perdemos a chance de decidir se achamos aquilo bonito ou não, se achamos adequado ou não, e simplesmente entramos na onda. É isso, é legal, é assim que todo mundo pensa, é assim que vocês têm que pensar. O rei falou, todo mundo está obedecendo, então é isso que está certo, é isso que é bom, é isso que vocês têm que comer. Essa é a comida nutritiva, essa é a comida melhor do mundo. Não tem como rejeitar essa comida, você está louco? O autoritarismo expresso em punições desproporcionais. Isso também é comum no Estado totalitário. Percebam, Daniel pediu para comer uma coisa diferente, para não se contaminar, para não cair em licenciosidade. O cara até queria, mas ele não fez por quê? O que ia acontecer se descobrisse que ele deu uma comida diferente e os caras começassem a ficar mais raquíticos? O que ia acontecer com ele, gente? Vamos lá. Ele ia morrer. O que vocês acham? Parece proporcional o castigo? O cara deu a comida errada, era para dar sustagem, deu sustacal, era para dar Nescau, deu Toddy. Corta a cabeça dele. Parece normal? É assim que você age na sua casa? Quem é pai aqui? Hoje é dia das mães, é assim que você faz? O moleque derrubou o copo na mesa, torce a orelha dele. É assim? Arranca fora a orelha dele. Mas agora como é que ele vai ouvir? Não importa, mas nunca mais vai derrubar. Não é muito desproporcional a reação, porque derrubaram um copo, todo mundo derruba, não é algo feito intencionalmente. Às vezes é falta de atenção, às vezes é estabanado mesmo. Mas no Estado totalitário, esse autoritarismo é expresso em punições desproporcionais. Se o cara não seguisse a instrução do imperador, do Nabucodonosor, ele corria o risco de perder a sua cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem assistido o jornal? Você tem visto os julgamentos? O que vocês acham? Não parecem que em alguns momentos os juízes estão agindo de maneira desproporcional?
para perseguir alguém que pensa de um jeito que não é para pensar, ou que fala de um jeito que não é para falar, ou que não gosta de algo que deveria gostar? Isso está acontecendo, e assim, no jornal, em todo lugar. E muita gente assinando embaixo dizendo, é isso mesmo, tem que se submeter, porque se não se submeter, tem mais a que sofrer, tem que ser preso, tem que pagar multa. Espera aí. Um outro grande problema, e que favorece as pessoas pensarem assim, é que no Estado totalitário, há o aumento da cultura de medo e terror. Se forem controlar a gente, primeiro vão fazer a gente ficar com medo, assustado, ao ponto da gente entregar a nossa liberdade para eles controlarem, salvarem a nossa vida, salvarem a civilização, salvarem todos os especialistas. Estado de medo. O cara estava com muito medo de perder a sua cabeça. Será que isso está acontecendo hoje? Gente, isso aconteceu naquela época e foi ruim. Foi ruim. E outros estados totalitários existiram no passado. Mas a pior condição de um estado totalitário é aquela em que a população entra em sintonia com o governo autoritário. Isso aconteceu na Alemanha nazista. Pessoas denunciavam os seus vizinhos judeus, que cresceram na mesma rua, na padaria de quem eles compravam, aonde um parente era empregado. Eles começaram a contribuir para a limpeza étnica do mundo, denunciando amigos de infância, denunciando parentes e mandando para os campos de concentração, na convicção de que era o certo a fazer. Eu olho para isso, eu fico assustado, porque hoje também nós vemos pessoas embarcando nisso de uma maneira muito fácil, nas redes sociais, naquilo que é chamado de cultura de cancelamento. Vamos fazer esse fulano famoso, vamos parar de comprar isso, disso, ou dessa pessoa, e condena a pessoa sem qualquer juízo prévio. População concordando com o governo autoritário, cria uma situação extremamente perigosa. Aconteceu na Alemanha nazista, mas aconteceu também em 2021 e continua acontecendo em 2022. Eu vou falar de um assunto delicado, mas Deus há de dar graça. Alguns alunos universitários estão sendo impedidos de estudar porque se recusaram a tomar a vacina. Eu me pergunto, antes dessa pandemia, alguém pedia comprovante de vacina para um estudante universitário entrar na faculdade? Quem aqui estudou na faculdade? Deixa eu ver. Apresentou alguma vez? Não? Na matrícula? Não? Eu estudei no seminário, não lembro de ter me pedido isso, não. Carol fez pedagogia? Não. Tem gente que está estudando agora. Estão pedindo? Vamos lá, pessoal, me responda. Quem está estudando agora? Estão pedindo? Estão ou não estão? Estão. Estão. E se a pessoa não é vacinada, ela simplesmente não pode entrar. Espera aí. Porque ela não confia na vacina, por razões dela, ela não pode ter acesso à educação. Ela é um ser inferior. Porque ela não confia no que todo mundo está dizendo que é certo. Então ela está errada. Ela não tem direito de conviver com os outros. A situação fica pior porque nós já sabemos, por muitas pesquisas, que essa vacina não impede o contágio. E não impede você de ficar doente. No máximo, diminui os sintomas. Então, qual é a razão disso? Será que uma pessoa vacinada está mais protegida? O que vocês acham desse assunto? Complicado, né? Polêmico. Eu vejo as garras da Babilônia movimentando a gente, colocando medo e fazendo a gente embarcar numa ideia de raiva daquele que pensa diferente, de perseguição e de assinar embaixo. É assim que tem que ser, pelo bem de todos. O direito do indivíduo para o ralo, a liberdade para o ralo. Liberdade é para quem concorda, liberdade é para quem se sujeita. Isso está acontecendo em 2021. Eu teria uma outra história mais grave. Um menininho de Chipre com 3 anos, foi descoberto um problema de coração e ele tinha que ser levado para uma cidade da Alemanha para fazer um transplante. Foi encontrado um coração adequado, mas quando pediram o comprovante de vacinação dos pais, os pais não tinham se vacinado. Então, por conta disso,
a cirurgia foi rejeitada. Então ele tentou em Israel, no país dos judeus que sofreram perseguição, também foi rejeitado. Então ele tentou no Reino Unido e também foi rejeitado. Na realidade, ele só foi operado depois que os pais se vacinaram. Uau! E se ele tivesse morrido antes? Não. Se ele morreu do coração, tudo bem. Ele não podia morrer de Covid. Vocês estão entendendo a loucura? Eu estou vendo, vocês estão com a cara muito passada. Vocês estão aqui comigo, gente? Alô? Você pode morrer do coração. De Covid você não pode morrer, não. Tem que tomar a vacina. Mas se tomou a vacina e morreu? Ah, bom, aí não sei, né? Aí eu não sei. É a loucura dos nossos dias. Vocês estão vivendo na Babilônia. Abram os olhos de vocês. Eu falei para vocês que essa série é para te ajudar a se preparar para tomar as decisões corretas. Saiba avaliar um estado totalitário, porque o Apocalipse fala de uma época em que aqueles que vão ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo vão ser impedidos de comprar e de vender. Daqui a algum tempo, meus irmãos, muito próximo, nós vamos ter internet 5G, chamada de internet das coisas. O seu celular vai se comunicar com a sua TV. Alguns já têm isso aí. Eu sei. Não vou nem olhar para quem tem. Mas alguns já têm a geladeira, que comunica com o celular, e que comunica com o supermercado. E a entrega chega para o porteiro. E aí ele passa e compra o que estava faltando, porque a geladeira conta o que está faltando e compra para você. Nós vivemos na época onde as transações econômicas não estão precisando mais de dinheiro. Nós fazemos hoje com o famoso Pix. E daqui a pouco nós vamos ter um real virtual, há projeto para isso. Você não vai andar mais com moeda física. Agora é alguma coisa ligada ao seu próprio DNA para ninguém falsificar. Mas e se você não seguir as regras? Pois é, meu querido, aí você vai ter que plantar, criar cabra, vaca, porco, ok? Você se vira, porque a sua conta será trancada. Você não vai poder usar. Aliás, agora no Canadá, há poucos meses, começo do ano, os caminhoneiros que estavam participando de um protesto pacífico tiveram as suas contas trancadas pelo primeiro-ministro do Canadá. Com que autoridade ele fez isso? Não sei, mas fez. E assim, ele diluiu o protesto. Isso está cada vez mais perto e próximo. Cada vez nós vemos isso acontecer. Olha, nós precisamos ficar espertos com isso. Graças a Deus, alguns países que antes já tinham estabelecido o tal do passaporte vacinal, já estão cancelando isso. Eu espero que isso seja cancelado aqui no Brasil também, porque a lógica, olhando para trás, você percebe que foi um erro. E estão desfazendo esse erro, ainda bem que não tem compromisso com o erro. Mas muitos ainda estão, por conta do medo, se sujeitando a isso. Quando a gente vive nesse contexto, onde nós não temos opção, Daniel não tinha opção. Inclusive, eu acho que antes ele estava até comendo essa comida mesmo, porque até o pedido dele se aceita, ele comeu o quê? Ele fez jejum todos os dias? Ele bebeu água, sei lá de onde, se ninguém dava para ele? Então, ele estava lá diante disso, não tinha jeito de mudar. E quando as coisas não têm jeito, como é que a gente pensa? Se não tem jeito, não tem jeito, né? Quando as coisas são difíceis, nós ficamos na nossa. Vou fazer o quê? Isso é maior do que eu. Eu não tenho como ir contra todo esse sistema. Imagine como foi a ofensiva a postura de Daniel. Eu não quero comer essa comida, mas essa é a melhor comida oferecida pelo rei. Ele não queria. Imagina como foi desconfortável para ele, no meio de todos os judeus, de todas as pessoas, de todos os lugares do mundo que viviam no palácio, faziam parte da nobreza do mundo na época, ele ser o único, junto com seus 3 amigos, que diz, não, nós somos diferentes. É desconfortável e também perigoso ir numa direção diferente da que todos estão indo. Então nós precisamos ter sabedoria para os tempos que estão chegando. Vamos ver como que Daniel se safou. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele. Pausa. Quem que era o chefe dos oficiais? Aspenaz. Obrigado, vocês estão ligados. E agora é com Aspenaz que ele está dizendo? Está falando?
Não, é com um assistente designado por Aspenaz. Ele tentou, o de cima não deu, mas eu sei que o de cima gosta de mim, vou tentar com o de baixo, mas agora eu tenho um argumento. O cara de cima disse que ele não queria correr o risco de ver eles ficando diferentes dos outros, mais franzinos, com menos saúde, e por isso se perceber que ele mudou a dieta. Então ele chega para o assistente e diz, versículo 12, faça uma experiência conosco durante 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Olha, grava no teu coraçãozinho, porque olha, isso aqui eu preciso aprender, eu acho que alguns de vocês também. Não procure os problemas, procure soluções. Tem gente que tudo é difícil. Tem que resolver um problema. É difícil, não vou nem começar porque é muito difícil. Se você for começar a procurar problemas, você vai ficar esmagado debaixo dos problemas. Para de ficar procurando os problemas, deixa eles surgirem. Procure as soluções, um problema de cada vez. Daniel podia ter desistido, mas ele procurou outra solução. Se a opção 1 falhou, não deu, ele pensa em uma segunda opção, porque sempre há uma escolha. Tenha coragem de insistir naquilo que é certo, insistir na proteção do seu caráter, na proteção da sua pureza, na proteção da sua virtude, para não se contaminar com aquilo que vai te descaminhar do caminho de Deus. Faça isso porque o que está estabelecido pelo homem também pode ser mudado pelo homem. Nós não conseguimos mudar o que Deus estabeleceu, mas o que um homem estabeleceu por seu bel prazer, isso pode ser mudado sim, mesmo quando você vai contra a determinação do imperador da Babilônia. Estava estabelecido, o consenso popular, o senso comum, provado pela ciência, era que a comida que era oferecida pelo rei, era sim, com certeza, a melhor comida do mundo. Só que ele queria fazer uma experiência diferente, para mostrar que dava para ter um resultado diferente, fazendo as coisas de maneira diferente. Faça uma experiência conosco. Que inteligência, hein? Que esperteza. Cara, não conta para ninguém que segredo nosso. Vamos fazer uma experiência? Ele está com medo da gente ficar mal. Vamos mudar? Vamos tentar por um período curto e ver qual que vai ser o resultado? Eu me lembrei de um caso que eu fiquei muito emocionado de saber. Vocês conhecem o autor C.S. Lewis, certo, pessoal? C.S. Lewis é um autor cristão do século passado, muito famoso. Ele escreveu vários livros, um que se tornou muito famoso entre adolescentes e jovens é As Crônicas de Nárnia, ok? Virou até filme. C.S. Lewis foi um cristão no final da Segunda Guerra Mundial, lá na Inglaterra. Ele escreveu vários livros sobre o cristianismo, inclusive um chamado Cristianismo Puro e Simples, que continua influenciando os cristãos desde que foi escrito. É traduzido para um monte de idiomas. O cara era uma sumidade, muito inteligente. Mas antes dele se converter, ele conheceu um outro autor muito famoso, J.R. Tolkien. Quem sabe quem é? Povo ruim de cultura aí. Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Vocês não lêem não, é? Nem assistem filme, vocês estão assistindo. J.R. Tolkien é um autor ainda mais famoso que C.S. Lewis, muito conhecido por escrever O Senhor dos Anéis, O Hobbit. Tolkien era cristão, e logo que ele se encontrou pela primeira vez com C.S. Lewis na universidade onde os dois trabalhavam, ele se identificou com C.S. Lewis porque eles gostavam de histórias fantásticas, e eles contavam as ideias que eles tinham um para o outro, e eles se identificaram muito. Só que C.S. Lewis era um ateu assumido, completamente assumido. Começou a ajudar Tolkien a escrever o seu livro, quando Tolkien estava pensando em desistir de O Senhor dos Anéis. Em contrapartida, Tolkien começou a conversar com C.S. Lewis sobre fé, sobre Jesus Cristo, e falou, cara, por que você não faz uma experiência? Você usa a imaginação para criar suas histórias fantásticas, por que você não usa a sua imaginação para se relacionar com Jesus Cristo do Evangelho? Leia como se fosse uma história, e vamos ver no que dá. Por causa dessa experiência, C.S. Lewis se converteu. Olha que loucura, uma experiência. Não seja irredutível com aquilo que a cultura impõe sobre você. Não é isso, tem que ser, bora.
não tem como mudar, é assim mesmo. Não, meu querido, pense fora da caixinha. Ele fez uma experiência diferente. Ele pediu para ser alimentado com o quê, pessoal? Legumes e beber o quê? O que vocês acham? Isso aí dá saúde para a pessoa? Tem gente que torceu o olho aí. Não sei. Quem aqui gostaria de viver a partir de hoje? Legumes e água? Não? 10 dias. 10 dias uma experiência. Legumes e água, quem topa? Não, mas não vai comer uma abóbora inteira, Zé Carlos, não. Será que legumes e água têm todas as vitaminas que uma pessoa precisa? Todos os minerais, todas as substâncias para o nosso organismo funcionar adequadamente? O que vocês acham? Sim ou não? Não tem. Não tem, infelizmente não tem. Então como é que a gente explica o resultado dessa experiência? Vamos explicar daqui a pouco. Tem muita gente que olha para esse texto e fala: pastor, eu preciso emagrecer, eu vou fazer o jejum de Daniel. Então quer dizer que esse jejum era para emagrecer, era para os caras terminar mais magro do que antes. Tem gente usando esse jejum para emagrecer. Primeira coisa, gente, não é jejum, tá? Isso aqui se chama abstenção. Jejuar é parar de comer ou se alimentar só de líquido. Isso aqui é uma abstenção de certa comida. Tem gente que se abstém da TV, tem gente que se abstém de celular, tem gente que se abstém de música, tem gente que se abstém de redes sociais, tem gente que se abstém de bebida, tem gente que se abstém de sexo, ok? Abstenção é parar de usar, ou de utilizar, ou de fazer certa coisa. Foi isso que eles fizeram, uma abstenção de 10 dias. Eles tiveram coragem para ser diferente do mundo. E nós precisamos também de coragem para praticar a abstenção das coisas que o mundo oferece, que no momento parecem agradáveis, mas no final nos fazem mal, nos escravizam. Seja esperto com isso. Terminados os 10 dias, ele disse para o cara: compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei, depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Meu querido, não é porque alguém disse que ovo é ruim, que ovo é ruim. Não é porque alguém disse que café é ruim, é preciso fazer mais experiência. Eu estou cansado de ficar desconfiado da ciência. E hoje estão colocando a ciência como um Deus. A ciência diz que é, diz que não é, não é. Então eles sabem tudo. Eles controlam tudo. Sem contar que você, com um pouco de dinheiro na mão, você consegue um especialista para assinar qualquer papel. Tem gente pagando bem por isso. Aliás, algumas faculdades só servem para isso, para você ter o CR, sei lá, um registro, para poder assinar o papel e liberar algo para alguém. Só isso. Nem lê, só assina, manda. Não é isso, Leandro? Cuidado, gente. Isso é idolatria do ser humano. Nós temos que fazer uma experiência. Eu quero propor para vocês hoje uma experiência. Você vai determinar a sua experiência, tá? Eu não vou determinar nada para ninguém. Vai ser um tempo curto de abstenção. E você vai escolher algo que te dá prazer, mas que você desconfia que pode te deixar mais fraco com o tempo. Que pode te levar para um caminho torto com o tempo. Talvez você já tenha percebido que isso já acontece. Pense nessa coisa, tá? Tempo curto de abstenção. Depois nós vamos comparar a nossa vida antes e depois desse período de abstenção. E terceiro, nós vamos tomar uma reação apropriada ao resultado. Se houve diferença, nós vamos mudar algumas coisas. Se não houve diferença, a gente volta para o antigo. Vamos lá, será que isso funciona? Será que a abstenção funciona? Se eu disser para você que os cientistas têm feito pesquisas e descoberto que quando alguém se abstém do uso de smartphone e mídias sociais, ele recebe benefícios de concentração, qualidade do sono, maior produtividade no trabalho, melhora a sua postura, menos ansiedade, melhora a autoestima, menores índices de ansiedade e melhora os relacionamentos. Afinal, não fica preso no celular e pode dar atenção para os outros. Que tal fazer um teste? Talvez alguns aqui deviam fazer esse teste. 10 dias, aposentado, as redes sociais. Desinstala todas, deixa só o telefone. E se isso te doeu e te pesou, acende a luz amarela. Talvez não seja mais a mídia social que você tem, mas a mídia social que tem você. Amém, pessoal?
Só gritando amém aqui. Vamos que vamos? Vamos fazer a experiência com o smartphone? 10 dias. Outro exemplo, bebida. Há pessoas que são viciadas na bebida. Não conseguem passar um dia sem beber e falam, eu bebo apenas socialmente. No entanto, pesquisas demonstram que uma pessoa acostumada a beber sempre, se ela para de beber, por exemplo, por um mês, ela tem pele mais bonita, as vitaminas do complexo B voltam aos níveis normais no seu organismo, o pâncreas começa a funcionar melhor, diminui a gordura no fígado e o sistema imunológico fica mais fortalecido, além de aumentar, de diminuir a incidência de câncer nas pessoas que param de beber. É pecado beber? Não é. É pecado se embriagar. Mas e se uma pessoa resolve se abster? Porque ela percebe que aquilo está fazendo mal para ela no longo prazo. O benefício é de quem? Vamos lá, pessoal. Vocês estão comigo? O benefício de quem? É dela mesmo. A abstenção funciona. Vou dar um outro exemplo. Sexo. Pesquisas nos Estados Unidos demonstram que quem esperou até o casamento para sua primeira vez, tem casamentos mais estáveis, níveis de satisfação mais altos com respeito ao relacionamento em si, à sexualidade, eles acham a sexualidade mais satisfatória do que comparado com os outros, ok? E também comunicação, porque como eles não faziam sexo antes do casamento, o que eles faziam? Viviam juntos, conversavam, se conheciam, e com isso estabeleceram uma base mais forte do que o próprio sexo para o relacionamento depois. Então, se você é solteiro, escreve aí. A abstenção na solteirice é mandamento. Não se abster, mesmo com a namorada, com o namorado, é fornicação, um pecado proibido por Deus, que faz mal para o casamento depois. Também na área da sexualidade, muito comum hoje é a pornografia. É muito fácil o acesso, mas pesquisas demonstram que a pessoa que se abstém do uso de pornografia, tanto homens quanto mulheres, melhoram a sua saúde psicológica e emocional e sexual na prática. Cuidado, porque isso é oferecido para você como algo lindo e maravilhoso, natural, como comer e beber. Algo biológico, para que ficar fazendo disso um tabu? Ah, Babilônia, colocando um banquete para a gente cair. Eu diria que até dentro do casamento é possível a abstenção. E agora os caras vão ficar doidos comigo, né? Mas Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, que o homem não deve se negar à sua mulher, nem a mulher se negar ao seu marido. Um deve satisfazer o outro dentro do casamento, e essa satisfação é sexual. E a única exceção que ele deixou foi, quem lembra? Exceto para se dedicar à oração por um período determinado. Legal. Quem percebe que a sexualidade está se tornando um peso dentro do casamento, uma cobrança, um desencontro, um desacerto entre homem e entre mulher, talvez seja a hora de dar uma pausa e buscar a Deus e se dedicar à oração com um período determinado para as coisas voltarem para o lugar. Faça uma experiência. Que tal a TV? Que tal as séries? Acho que vocês nem estão aqui mais, estão com raiva de mim, não estão gostando do que eu estou pregando hoje, não. Vamos ver o resultado? Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Se abster é melhor. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros. Aqui nós temos um benefício a curto prazo da abstenção. Eles tinham melhor aparência e eles tinham uma melhor condição física. Como que isso é possível se o povo usa isso hoje para emagrecer? É possível porque em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 está escrito: Deus sustentou com maná, que nem vocês, os seus antepassados, conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O que sustenta o corpo físico não é só o alimento, mas a autoridade daquele que deu vida para esse corpo físico. É por isso que nós podemos sonhar em fazer jejum,
E começar devagarzinho, acostumando, e buscar a Deus ao invés de comer de vez em quando, porque Ele é mais importante. E ter Deus é mais importante do que ter comida. Hoje foi um dia que todo mundo quis comer bem, certo, pessoal? Estou bravo com vocês que ninguém me convidou. Nem vieram na escola dominical de manhã, porque estavam preparando a comida. Eu orei por você mesmo assim. Deus te dá um bom dia da mãe. Né? Mas vamos marcar um jejum no próximo domingo então? Aí, pastor, não estou acostumado, né? Eu fiquei um tempão sem fazer jejum, fui fazer esses dias para trás. Gente, que dor de cabeça, passei mal, fui para casa, vomitei que nem um condenado. Falei, gente, isso nunca aconteceu. Eu acho que eu fiquei tempo demais sem fazer. Aí o meu corpo ficou mal acostumado, viciado em comida, achando que sem comida ele não funciona. Mas ele só não funciona sem Deus. Né? Vamos lá. 1 Pedro 4, versículo 3. Vocês estão abrindo a Bíblia? Vocês estão dando migué comigo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Ora, já deu esse tempo. De agora em diante a gente se abstém dessas coisas que nos conduzem à escravidão. E aí ele diz, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Se você quiser viver uma vida que é melhor para você e para a glória de Deus, aqueles que ainda amam o pecado vão te insultar e te perseguir. Ele não é gente como a gente, ele não gosta das coisas que a gente, ele não bebe com a gente, ele não festeja com a gente, ele se acha mais certo que a gente, mais moral que a gente e vão insultar você. Mas a Bíblia te incentiva a fazer essa escolha, porque ela é melhor para você e melhor para eles também, como a gente vai ver. Efésios 5,18, mais um texto. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Ao invés de saciar a carne, sacie a vontade de Deus. Busque a Deus cada vez mais. Isso, você pode ter muito e nunca vai ser demais. Agora, se você tiver muito sexo, vai ser demais. Se você tiver muito dinheiro, vai ser demais. Se você tiver muitos amigos, vai ser demais. Se você tiver muita mídia social, vai ser demais. Vai te fazer mal e vai te destruir. Quanto mais de Deus você tiver, mais forte, mais saudável, mais bonito, mais diferente, mais... Eu ia falar mais melhor, mas não, né? Dá para viver melhor sem certas coisas do que com certas coisas. E eu não vou lançar nenhuma regra para a igreja. Nós não somos esse tipo de igreja moralista. Não pode usar essa roupa, não pode usar isso aqui, não pode assistir aquilo ali. Eu quero que vocês exerçam a liberdade e o discernimento que Deus deu para vocês. Isso que vocês estão lendo, assistindo, ouvindo, as séries que vocês estão acompanhando, maratonando, a longo prazo. Qual é o resultado? E enquanto vocês se dedicam a isso, o que é que fica de fora da sua agenda? O que é que fica fora do seu cotidiano? Se está errado, destroca. Aquilo que estava estabelecido perdeu na concorrência por aqueles que resolveram honrar a Deus. E aqui nós temos um benefício, outro benefício a curto prazo. Deus honra aqueles que são fiéis no pouco, dando-lhes mais. Primeiro benefício é que você vai ficar mais saudável praticando a abstenção de certas coisas que te fazem mal. Segundo, Deus vai te honrar te dando mais coisas. Vamos lá. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Aptidão em comum, conhecimento acima da média, todos eles estudaram a mesma matéria, com os mesmos professores, mas porque Daniel e os seus 3 amigos se abstinham daquilo que deixava eles fracos, eles se tornaram melhores no conhecimento, eles tiveram mais capacidade de concentração, Deus abençoou a escolha deles e deu para eles mais condições do que em comparado aos outros.
mais conhecimento, segundo entendimento, uma compreensão mais acurada da cultura que eles estavam estudando, e era a cultura dos caldeus que eles estavam estudando, mas a compreensão deles era melhor. Terceira coisa, sabedoria, que é a capacidade de aplicar o conhecimento e a compreensão numa decisão certa, num conselho certo para o rei e para quem precisasse de conselho, para qualquer política pública que eles precisassem ajudar. E para completar, isso aqui todos os 4 receberam, né? Aptidão em comum, entendimento e sabedoria. Porém, Daniel recebeu uma capacidade sobrenatural. Ele recebeu uma porção fora de série da presença do Espírito de Deus, de tal forma que ele recebia de Deus revelações dos mistérios divinos e conseguia explicar para as pessoas, inclusive para aquelas que não tinham qualquer temor de Deus. Daniel recebeu uma porção maior, afinal, ele que puxou essa onda, ele que propôs essa experiência, ele que decidiu não se contaminar, pois Deus deu para ele mais. Deus mostrava para Daniel o que ia acontecer. Deus dava entendimento para Daniel a respeito do que estava acontecendo, e por isso ele foi útil e abençoado. Se nós seguirmos por esse caminho, nós nos tornamos homens e mulheres de Deus, pessoas preciosíssimas para a humanidade. Pessoas que têm coragem de tomar a decisão certa e ser diferente, são muito mais bênção para a humanidade do que os grandes artistas pop. A sua contribuição é melhor, é pura e é verdadeira. Bom, o tempo já estourou, vamos lá. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. Quanto que era o período de treinamento, quem lembra? 3 anos. Agora estamos falando de um benefício a médio prazo. O curto prazo, depois dos 10 dias, os caras eram mais saudáveis, inteligentes e conhecimento. E ao final dos 3 anos, pastor, o que aconteceu? Vamos ler. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto vocês. Ananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir o rei, pessoas melhores em comparação aos demais. Quando você compara alho com bugalho, eles eram o alho, o resto era o bugalho, porque eles fizeram uma escolha lá atrás, de serem fiéis a Deus nas suas satisfações, não se satisfazendo com os banquetes da imoralidade. Se tornaram plenamente habilitados para os maiores desafios, nos maiores cargos da Babilônia. E aí eu entro no outro assunto. Cristão deve se envolver com política? Quem ergueu Daniel, Ananias, Azarias e Misael e colocou eles como os principais conselheiros de Nabucodonosor, um rei ímpio? Quem fez? Quem deu sabedoria? Quem deu o espírito e a coragem para eles fazerem a escolha difícil de ser diferente? Deus queria eles do lado direito e esquerdo do rei para influenciá-lo, para pregar a verdade. Tem muita gente dizendo que cristão não se envolve em política. Que Bíblia que você anda lendo? Cristão tem que saber de política. Cristão tem que ser mais versado no conhecimento da história, no conhecimento dos problemas sociais, do que aqueles que pensam conforme a influência de Satanás e que interpretam os problemas de maneira errada e inventam soluções que não funcionam. Isso é papel de quem tem discernimento divino, de quem tem o Espírito Santo. São os cristãos que deveriam estar nos lugares mais importantes, e não os artistas, não os palhaços, nem mesmo os carreiristas apaixonados pelos prazeres que usam o cargo público para satisfazer as suas imoralidades sexuais, para pagar as suas festas de bebedeira, as suas prostitutas, e ficar rico à custa do povo. Esse não é o lugar deles, esse é o lugar daqueles que Deus levanta para estar. Cristãos também. Estou falando da política, porque aqui é administração pública, mas o lugar do cristão é dando aula na escola, é dirigindo como diretor da escola, como coordenador pedagógico. O lugar dele é sim no sindicato do condomínio, no conselho de pais da escola.
porque ele tem entendimento de parte de Deus. Gente, a Babilônia tenta pequenar vocês, dizendo, vocês são diferentes, vocês pensam errado, seus pensamentos não servem. É o seu pensamento, inspirado por Deus, que serve e que está faltando. Tenha coragem e ousadia para você crescer e se desenvolver e tornar-se mais entendido. Esses lugares importantes são os lugares das pessoas retas, com fortes convicções de dever cívico, que tem uma moral ilibada, que não se entrega aos prazeres, que tem uma convicção de que estar naquele lugar, naquela situação, é um chamado divino, é uma vocação, e ele vai prestar contas a Deus em primeiro lugar. Hoje, infelizmente, são poucos os cristãos nas posições mais importantes nos países, mas se você olhar para a história cristã, dezenas, centenas de cristãos influenciaram a educação, criando escolas, criando universidades, criaram lugares para receber crianças órfãos, orfanatos, hospitais, influenciaram a política dos seus países, impedindo revoluções e violência, melhoraram a administração de prisões, de instituições públicas, fizeram a legislação daqueles países que se tornaram os países mais desenvolvidos. Foram os pensamentos cristãos que influenciaram para fazer as leis que fizeram o negócio funcionar. E hoje, os inteligentes pegam e falam, isso é atrasado. Isso que nos fez prósperos não serve mais. Vamos jogar fora e criar novas leis mais livres. Livres, por um lado, do pecado, porém com mais limitações para quem quer fazer o que é certo. Não, você não pode adorar agora. Não, você não pode buscar Deus desse jeito. Não, você não pode pregar o evangelho para um homossexual dizendo que o que ele está fazendo é pecado. Você não pode fazer isso. E limitam os certos, soltam e dão incentivo para aqueles que estão amando o pecado. Por que temos tão poucos hoje? Vamos lá, vamos terminar. Vocês? Pausa para a água. Nós temos benefícios a curto prazo, benefícios a médio prazo. O que está faltando? Benefícios a longo prazo, para quem tem coragem de ser diferente na Babilônia. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos encantadores do reino inteirinho, da África à Índia, aqueles que eram 10 vezes mais que todos os outros, Daniel e os outros 3, que eu não vou falar agora, que já está tarde. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Então vamos lá, benefícios de longo prazo, prontidão constante, quem se cuida, quem se protege do mal, quem ora e vigia para não cair no pecado, quem se abstém dos programas que vão deixá-lo fraco, mais carnal, e se dedica a atividades que vai deixá-lo mais forte espiritualmente, é uma pessoa inabalável, que na hora que precisa, está pronto para enfrentar o problema, está pronto para avaliar a situação e dar uma boa direção para quem está precisando de conselho, porque ele está pronto. Ele fez o dever de casa, ele começou sendo fiel no pouco, foi fiel no médio, era fiel no muito, e Deus foi acrescentando em sabedoria, em força, em discernimento, em porção dobrada do seu espírito. Então ele está sempre pronto, a qualquer hora, em qualquer lugar, para fazer a diferença. Segundo benefício a longo prazo, quem é bom tende a ficar melhor. Quem honra a Deus tende a honrar a Deus mais e mais. A Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando, até ser um dia perfeito. Se você tiver coragem de ser diferente, daqui a pouco você vai refletir com glória indizível a majestade do Senhor Jesus Cristo, e todos vão ver a majestade dele refletida na sua vida, no seu caráter, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, aonde você está. Aqueles que amam o pecado vão fugir da sua presença, porque não querem expor as suas más obras, mas aqueles que de alguma forma têm o desejo de andar na luz, vão se aproximar buscando conselhos. O que é que você tem? Por que é que você é diferente? Aleluia.
Terceiro, diferença contrastante. Se eu trouxesse aqui um negocinho de 10 centímetros, um negocinho de 9 centímetros e meio, fala daí, tampando metade, o que é o que? 10 para 9,5, o que vocês acham? É fácil ou difícil? Mas se você pega uma coisa de 1 metro e uma coisa de 10 metros, está fácil de ver a diferença? Era assim. Daniel e os seus amigos, 10 vezes mais. Para longe de qualquer comparação, qualquer pessoa podia perceber. Será que Deus não faz mais isso? Será que você não é essa pessoa que Deus está chamando para começar a ter coragem daqui adiante e ver aonde isso termina? E ser diferente em casa, no trabalho, na família. Começando por se abster daquilo que está puxando você para trás. Que é o atraso na sua vida. Que está dominando você. É coisa boa, agradável, mas tem se tornado maligna. Quarto e último benefício, estabilidade. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Ele não morreu, tá? Ele ficou trabalhando no palácio até o 1º ano, depois ainda continuou vivo e influente, por mais alguns anos. Mas trabalhando no palácio, ele ficou até o reinado. Você sabe quanto tempo que é isso? As pessoas fazem a conta de 70 anos. O cara serviu nas administrações públicas como um governante por 70 anos. Essa semana foi um trabalhador visitar o presidente. Ele estava há 80 anos no mesmo emprego. É disso que nós estamos falando. Um cara que ficou 70 anos servindo, e servindo bem, estável. Detalhe, Nabucodonosor morreu. O filho dele ascendeu ao trono, morreu. O neto ascendeu, morreu. Veio o outro, entrou. O governo dele durou pouquíssimo tempo. Foi tomado pelo Império Medo-Persa. As pessoas do palácio foram mortas. Daniel não. E ainda conseguiu emprego no mesmo lugar. Porque todo mundo reconheceu, esse aqui tem que ficar. Esse aqui nós não podemos nos desfazer dele, porque tudo isso aqui depende dele. Ele é peça indispensável. Reis subiram e caíram. Reinos se estabeleceram, consolidaram e depois caíram. Daniel permaneceu estável. E até hoje, as suas obras o acompanham. 2022, nós estamos lendo o livro de Daniel. Vamos fechar os nossos olhos rapidamente. Eu quero te convidar a entender que nessa noite Jesus está te chamando por esse caminho. Do mesmo jeito que Ele chamou muitos que viviam a sua vida comum fazendo o que era normal. Alguns pescadores, outros cobradores de impostos. Gente normal, vivendo a vida normal. Jesus disse: ei, você, vem e me segue. Vamos seguir numa direção diferente a partir de agora. Alguns tiveram coragem de seguir, muitos recusaram. Alguns recusaram por incredulidade, outros recusaram porque teriam que deixar para trás seu dinheiro, suas riquezas, e eles não queriam abrir mão daquilo, porque eles não tinham aquilo, era aquilo que tinha eles. E foi assim que um jovem rico perdeu a chance de ser discípulo de Jesus. Tem algumas coisas que você ama hoje, você está acostumado com elas na sua vida. Eu não sei o que é. Talvez seja um pecado, talvez seja apenas um hábito que não é saudável. Gasta tempo demais no celular, está assistindo TV demais, ou então você está prejudicando a sua hora do sono pelo uso do seu celular. Todo dia, 1, 2 horas desperdiçadas. Podia diminuir isso para 10, 15 minutos, mas tem se tornado um peso para você. E agora, você precisa ter coragem de perceber isso e querer ser diferente. E se é difícil, eu quero te animar dizendo que Jesus teve coragem de ser diferente por você. Ele veio ao mundo, mas não viveu como as pessoas do mundo viveram. Ele teve coragem
de servir a Deus ao invés de servir a si mesmo. Ele teve coragem de se dedicar a 40 dias de jejum e oração para se fortalecer para o ministério. Ele teve coragem de abrir mão do sono para buscar a Deus depois de um dia de trabalho. Ou então ele teve coragem de acordar mais cedo, porque ele não ousava começar o dia sem se encontrar com o Pai dos céus e receber força e direção. Ele teve coragem de seguir na direção que ninguém queria que ele seguisse, nem os seus próprios discípulos. Não pode ser assim, Jesus, não fale assim de você. Ele disse: arreda, Satanás, vocês estão pensando nas coisas desse mundo. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vou beber o cálice que Ele tem para mim. Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, para te libertar do poder que eles exercem sobre você hoje. E como Ele ressuscitou no domingo, está provado que Ele é mais forte do que os seus maus hábitos. Ele é mais forte do que a imoralidade, do que a pornografia, do que o dinheiro. Ele é mais forte do que qualquer pecado que assola a sua vida. E só Ele pode te libertar. Não importa qual é a sua fraqueza, não importa qual é o seu problema. A única coisa que te separa da vida que você leva hoje e de uma vida aperfeiçoada é a coragem de decidir seguir Jesus Cristo e crer que Ele faz o que Ele prometeu. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus te chamou para uma vida nova e diferente. Eu quero te convidar a fazer uma oração entregando o seu coração para Jesus mais uma vez ou pela primeira vez. Se a palavra tocou em você, se você entende que Deus está te chamando para cuidar das bases, para se tornar uma pessoa diferente, forte para os dias difíceis que virão, é hoje essa decisão, e é agora. Vamos orar. Senhor meu Deus, me dá coragem, me dá coragem de ser diferente, me dá coragem de me abster daquilo que me prejudica, me dá coragem para buscar aquilo que me fortalece no teu caminho. Perdoa os meus pecados, Senhor Jesus Cristo, lava a impureza da minha vida e me liberta das correntes que ainda me prendem. Me ajuda a ser fiel no pouco, para que um dia eu possa também ser fiel no muito. Eu entrego ao Senhor a minha vida, assim como o Senhor um dia entregou a tua por mim. Amém.